Jesus ilumine o nosso coração, porque o tema de hoje é muito gratificante, a gente traçar um panorama geral. Mas nós pedimos as forças de Deus, as forças de Jesus, para que nós consigamos refletir com toda a pureza do nosso coração, porque esse tema é muito vivo, né? Nós vamos falar de como ajudar outro ser humano a recuperar o equilíbrio. Então, nós pedimos as bênçãos de Deus, as bênçãos de Jesus, da espiritualidade, que trabalha em seu nome, para a gente soltar as amarras do coração e deixar fluir todo o estudo que nós reunimos aqui hoje, né? Então, o meu bom dia a todos nós que estamos fazendo parte dessa alegria no nosso coração. E nós vamos começar o capítulo 26 do nosso Evangelho, o dom de curar. E Jesus diz, e isso é registrado por Mateus no capítulo 10, restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. E essa expressão, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, Jesus fala aos seus discípulos. É uma recomendação onde ele prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou, que nós recebemos a mediunidade gratuitamente. E eles haviam recebido gratuitamente a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, os maus espíritos. Esse dom foi dado gratuitamente para aliviar as pessoas que sofrem e como meio de propagação da fé. Então, Jesus recomendava que não podia fazer disso um objeto de comércio, nem de especulação, nem de meio de vida. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Onde nós atuamos como seres humanos para ajudar outros seres humanos necessitados dessa luz. Com muita gratidão no nosso coração. Porque o André Luiz fala, quando o servidor está pronto, o serviço aparece, né? Então, são tarefas que nós nos propomos a desenvolver no nosso coração. Mas nós temos que analisar a saúde em primeiro lugar, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, no preâmbulo da Constituição, ela fala, saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. A saúde não é só a ausência de doenças e de enfermidades. Isso é bem amplo. O dicionário, ele fala, saúde é um estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e o seu ambiente, que mantém as características estruturais e funcionais do organismo, dentro de um limite normal para a nossa forma de vida e para a fase do ciclo vital em que nós estamos. Isso está no dicionário. Mas, como espíritos, nós já entendemos que a saúde é o perfeito equilíbrio da alma que aprendeu a comunhão com Deus. A saúde é espiritual, social, mental, bem-estar físico, é tudo isso, né? É o equilíbrio da alma que aprendeu a comunhão com Deus. E nós vamos ver que nós estamos um pouco distante ainda dessa saúde plena do espírito. Mas nós estamos em condição tanto de ajudar, como Deus permite nós sermos ajudados em tempo real, agora, sempre.
né? Somos criaturas de Deus e Ele não nos desampara nunca. Então, Ele permite a cura para nós entendermos os valores do eterno bem, os valores do Espírito. É sempre uma renovação para a nossa alma. Porque analisando o nosso trabalho, a Terezinha Oliveira, ela fala restituir a saúde aos doentes, não é isso que Jesus diz? Então, esse convite de Jesus é pela cura, pela ação fluídica. Porque todos os espíritos encarnados ou desencarnados, nós temos os nossos reservatórios de fluidos, de energias, que podem ser boas ou más, né? Nós podemos estender a mão e direcionar essas energias a outros seres que vêm em busca de ajuda, ou que nos pedem ajuda. A gente pode fazer isso à distância, mentalizando o doente, né? Esses fluidos bons, eles servem de agente terapêutico para a reparação do nosso perispírito, e isso vai levar bem-estar ou cura do nosso corpo físico também. Porque uma coisa que nós temos que ter a certeza, como beneficiado ou como intermediário do benefício, que como forças atuantes do espírito encarnado, nós temos o pensamento, o sentimento e a vontade, que formam uma corrente mental que é comandada pela vontade, que vai agir sobre a matéria e sobre esses fluidos para transformá-los e direcioná-los a outras pessoas. Isso é muito importante, o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa vontade formando uma corrente mental que vai alterar os fluidos na sua ação terapêutica, e a gente vai direcionar aquilo a outras pessoas que vêm em busca de ajuda, né? Então, esse poder curativo, ele vai depender da pureza dos fluidos e da energia da vontade, porque quanto mais você ter vontade de curar, mais abundantes serão as tuas energias e mais força de penetração ela vai ter no perispírito, no corpo físico, tá certo? Porque Jesus, ele realizou muitas curas pela ação fluídica, mas ele dizia: a tua fé te salvou, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então a fé, ela é uma força atrativa e ela é fundamental para qualquer realização espiritual ou na vida física, na vida terrena. Jesus realizou cura pela imposição de mãos. Ele fez curas à distância. O centurião romano foi até Jesus pedir a cura do enfermo que ficara em casa. E Jesus diz: vai e seja feito conforme a tua fé. E curou à distância. E naquela mesma hora, aí o centurião voltou para casa e perguntou que horas que o servo foi curado. Correspondia, ele percebeu, que correspondia à hora em que eles estiveram conversando com Jesus. Gente, isso é maravilhoso. Jesus curou cego, surdo, mudo, hemorroísta. Ela só tocou as vestes de Jesus e ele sentiu sair dele uma virtude. E ele fala: saiu de mim uma virtude. E eles estavam no meio de uma multidão. Então ele se volta e ela fala: fui eu, Senhor. Né? Quer dizer, uma atitude de extrema humildade de uma mulher que sofria há 12 anos, e Jesus foi a fonte de cura, porque o desejo dela aspirou o manancial divino de que Jesus era, é e sempre vai ser o dispensador para nós. Quer dizer, foi uma atitude de humildade, porque as energias funcionam como uma bomba calcante.
Mas a fé de quem vem buscar funciona como uma bomba aspirante. Esse é o exemplo disso. Jesus curou leprosos, vários, mas nós vamos citar aqui os 10 que estavam pedindo: Senhor, pelo amor de Deus, cura nós. E Jesus fala para ele: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. A cura não se deu imediatamente. Caminhando eles, os tecidos danificados foram se regenerando. Um exemplo de uma ação retardada, de uma ordem-apelo que Jesus havia endereçado às células adormecidas. Há aqui uma excelente reflexão. E nós não somos sempre recebendo, nós não estamos sempre recebendo esse convite de caminhar. Se nós queremos ficar curados, nós temos que movimentar as forças da alma, seguindo a ordem de caminhar que Deus nos envia. Porque acontece alguma coisa, a gente fica preso naquele acontecimento. E toda a espiritualidade, em nome de Jesus, está falando para nós: vai em frente, dá um tempo a Deus para você ficar curado. E você tem que ir em frente com fé no coração, e aquilo vai ficando para trás, você consegue passar por esse obstáculo. E a Leninha está dizendo: nós devemos ter pelo nosso corpo a responsabilidade, os erros e o zelo necessário, não cometendo abuso que prejudiquem o funcionamento saudável. É isso mesmo, viu, Leninha? A gente tem que acreditar, fazer de tudo para conservar a paz no nosso coração. Nós ainda vamos falar mais sobre isso também. Então Jesus curou obsidiado, principalmente de subjugação corpórea, porque eles sofriam uma influência poderosa, prejudicial e constante com que o obsessor ele tolhe e domina o obsidiado e constrange ele fisicamente, até de várias maneiras, Mas esse obsessor é um adversário espiritual. Esse ser humano que sofre essa obsessão, sofre essa influência, ele também tem que buscar a sua renovação, se ele quiser ficar realmente curado. Ele tem que buscar diretrizes novas para a sua vida, fazer a caridade, estudar, renovar o seu modo de ser, ajudar o próximo. É uma excelente ideia, é um excelente caminho para quem quer mudar um problema que esteja passando, sair de si e ver a necessidade do outro. É caminhar, gente. Isso é o caminhar que Deus pediu para os leprosos, O livro, e isso no Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: como neutralizar a influência dos maus espíritos? E eles, lógico, responderam: fazendo bem e colocando toda a confiança em Deus, você consegue repelir a influência dos espíritos inferiores. E aqui Kardec está dizendo, a espiritualidade está dizendo: para afastar os maus é necessário atrair os bons. E nós atraímos os bons quando nós exercemos a caridade, seja que tipo de caridade que for. Cuidando da criança órfã, quando cuidamos da velhice abandonada, quando amparamos famílias famintas, quando nós suportamos parentes difíceis e quando nós cultivamos no lar a paciência e a resignação, porque tem situação que você não consegue mudar, exige longo tempo, exige um esforço muito grande do ser humano, mas você está enfrentando com paciência e com resignação, o auxílio virá. É linda essa frase e essa crença, o auxílio virá. Nós temos
para nos beneficiar, muitos tratamentos espirituais na casa espírita. Lá nós aprendemos também o evangelho no lar. Reserva um dia da semana, faz o evangelho no lar. Isso ilumina a tua casa e da vizinhança inteira. Se é num prédio, ilumina o prédio. É um momento que você busca a luz para a tua casa, para os teus familiares, para os necessitados que te pedem, olha, ajuda, me ajuda, né? E nós vamos buscar a intervenção de Deus e a cura das dores dos necessitados do caminho. Muito importante colocar a sua água fluidificada, né? Colocar água para a espiritualidade fluidificar, porque ajuda nós a mantermos o equilíbrio de energias. A prece, o pensamento de bondade representam irradiações das nossas melhores energias. E a água é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra. Então, no momento do Evangelho, coloca a tua aguinha para todos tomarem o seu copinho. Isso ajuda no equilíbrio interno das nossas energias, né? Jesus falou: curai os enfermos. Isso que ele pediu para os discípulos e pediu para nós que estamos trabalhando em nome dele. Mas diga aos curados: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quer dizer, é importante a evangelização dessa alma, a renovação dos seus pensamentos, o estudo perseverante para a grande compreensão da vida. São elementos terapêuticos para a cura da alma. Sem esquecer que Jesus falou, a cura é um meio de propagação da nossa fé. A pessoa se sente melhor e ela percebe, ela se sente melhor, ela percebe a renovação que isso causou nela. A fé dela vai se potencializando. A Conceição está dizendo, a conversa com Deus através da oração, ajudando o nosso próximo. É isso, e nós vamos falar mais um pouco sobre a prece, né? Então, um exemplo aqui foi a cura de Lázaro. Ele regressando à vida ativa, Jesus deu a ele a possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. Então, é a propagação da fé. Depois, todos eles que Jesus curou, morreu, mas eles já haviam se renovado dentro de si. E outra coisa muito importante que eu quero falar aqui, nós não temos a capacidade de ressuscitar os mortos como Jesus. Não é? Nós ainda não entendemos como ele fez isso. Mas a doutrina espírita, ela nos fez entender que nós deixamos o corpo físico, mas a vida continua plena na espiritualidade. Então, sabendo que os nossos entes queridos estão vivos em outros planos de vida, nós temos que admitir que o amor que nós sentimos um pelo outro continua nos fortalecendo, mantém vivos, ativos, os vínculos que nós temos no coração. E eu tenho certeza que a Maria Olívia acredita nisso. Ela e o George estão separados fisicamente, porque eu lembrei demais da Maria Olívia nessa reflexão que eu estou falando agora. Os nossos entes queridos continuam vivos na espiritualidade. Enderece a eles o melhor dos teus pensamentos. O amor é a saudade que fica. Mas nós temos que caminhar. Mas não é gratificante a gente saber
que eles estão vivos e num ambiente melhor do que o que tinham aqui na Terra, mais bem cercados por uma espiritualidade que vai conseguir ajudá-los. Gente, isso não tem preço, né? Agora, quando nós estamos bem, quando nós acordamos bem, às vezes até encontramos os nossos seres amados na espiritualidade, ou fomos fazer um curso à noite, ou fomos assistir uma palestra na espiritualidade, a gente acorda bem. E o André Luiz, ele dá uma receita de bolo para a gente continuar bem. E ele fala, comece orando. A prece é luz na sombra em que a doença se instala. Semeie a alegria, a esperança e medicamento no coração. Fuja da impaciência, porque toda irritação é um desastre magnético. E um desastre, você nunca sabe que consequência que vai ter. E o André Luiz continua, guarde a confiança, a dúvida deita raios de morte. Não critique, a censura é choque nos agentes da afinidade. Conserve brandura, a palavra agressiva prende o trabalho na estaca zero. Não se escandalize, o corpo de quem sofre é objeto sagrado. Ajude espontaneamente para o bem, a simpatia é cooperação. Interprete o doente qual se fosse você mesmo. Toda a cura espiritual lança raízes sobre a força do amor. Olha quanta coisa boa que nós temos aí nessa reflexão. E isso né? André Luiz fala a prece, a alegria, a paciência, a confiança, a brandura, a empatia, não é nada mais, nada menos do que o que Jesus pede para nós. A benevolência para com o próximo, a indulgência com as faltas alheias e o perdão das ofensas. É isso, né? A Marilda está dizendo, grande George, acredito também que o papai, meu irmão e meu filho, todos trabalhando para a sua evolução, porque a vida continua, né? Mas agora nós vamos analisar que Jesus disse, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Todos nós temos que procurar na terra meios de subsistência, né? Nós temos que manter uma vida digna, honesta, trabalhadora. Agora, quem não tem do que viver, não pode procurar na mediunidade recursos. Procure na vida física recurso em qualquer parte, menos na mediunidade. Você vai consagrar para a tua mediunidade o tempo que materialmente você pode dispor. Você pode dispor de 2 horas, então por 2 horas você vá trabalhar a tua mediunidade, porque a espiritualidade com certeza vai levar em conta o seu devotamento e o teu sacrifício. E eles se afastam de quem usa a mediunidade para fazer uma escala para subir na vida. E a Maria Olívia, querida, eu fiquei pensando se eu citava ou não, mas foi tão forte sentir você naquele momento, né? E a Maria Olívia está dizendo, essa certeza do reencontro é que nos fortalece, nos ajuda a prosseguir, e agradecimento que nós temos no coração por essa doutrina, saudade é o amor que fica. É isso, né? Lembrar disso é um ânimo novo na nossa vida, é a esperança na nossa vida, né? E no capítulo 26, a gente tem a mediunidade na bênção do auxílio é semelhante à luz em louvor do bem. Toda luz é providencial e toda mediunidade ela é importante na nossa vida, clareia o nosso
caminho, plana o nosso caminhar, porque te ajuda a fazer escolhas mais certas para o seu espírito. Mas se nós formos refletir na missão da luz, ela se expressa de muitas maneiras, no alto das torres, nos postes da via pública, no recinto doméstico e nosso uso particular, nas escolas, nas enfermarias, nos hospitais, ajudando a beneficiar, a curar os doentes, né? Todo esse núcleo de energia tem uma utilidade específica. Todas são eficientes, mas no que tange à luz, o espetáculo é acessório, vale o proveito que você estiver dando para a sua luz, para a luz que te ilumina. Mas em matéria de mediunidade, esse fenômeno é suplemento, vale o serviço que você está realizando em tuas mãos. Porque o Emmanuel fala com muita clareza, entre a lâmpada apagada e a força das trevas, não há diferença, não há diferença. Olha como isso é sério. Então, essa integridade que nós buscamos na faculdade de curar, na mediunidade, ela não pode receber o benefício do dinheiro amoedado. Aí você vai gritar para mim aí, eu não recebo dinheiro. Mas há outras gratificações negativas que nos cabe renunciar, para a gente não ficar corroído pela vaidade. Então nós temos que saber esquecer a bajulação. A bajulação é um vinho venenoso e o médium está sujeito a passar por essa bajulação. Mas ele tem que ter muito firme isso no coração para perceber isso que está acontecendo à volta dele. A propaganda vaidosa, os elogios, cuidado, os elogios são para Jesus, não são para nós, porque é Ele que está curando, é Deus que está curando. Os missionários da luz estão potencializando as nossas energias para curar. Vocês entendem que é Jesus que trabalha? Então nós temos que tomar cuidado com os elogios, com a bajulação, com a aprovação alheia. Somos nós e Deus, nós não temos que trabalhar visando a aprovação alheia, né? Então, quem quer auxiliar os enfermos tem que respirar no convívio da humildade sincera, tem que se equilibrar na determinação de servir. E aqui, o Emmanuel fala, para curar é preciso trazer o coração por vaso transbordante de amor. E quem ama não encontra ensejo de reclamar. Porque quem põe a mão no arado e olha para trás, Jesus falou, né? Então, você está trabalhando e pensando que os teus amigos estão reunidos e você não pôde ir, então fosse. Porque você tem que estar inteiro no momento da doação. Você tem que estar inteiro quando você está trabalhando a sua mediunidade. Então, essa é a responsabilidade que nós temos com Jesus. E se nós queremos entrar por esse caminho, vai em silêncio aprendendo. Honra a tua posição de servidor que Jesus te conduziu. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Então, auxilia rico e pobre, amigos e adversários, alegres e tristes, aos bons e os menos bons. Porque nós não podemos julgar, porque nós não somos perfeitos e não temos à nossa volta nenhuma perfeição. Nós temos que compreender que a Terra é uma valiosa oficina de reajuste e elevação e que
A gratidão é a Deus, nós por fazermos parte do processo, porque nós fazemos parte do processo. E os que foram curados por terem sido beneficiados, mas a honra é de Deus. Nós podemos nos considerar imperfeitos servidores, mas curando, ajudando, fazendo parte dessa corrente, nós vamos ser curados por nossa vez. Nós vamos nos erguendo para a vitória real do nosso espírito. Então, essa penúria de vaidade, da ignorância, do orgulho, vai ficando para trás. A gente nem percebe, porque você não está aferindo isso. Você nem percebe, mas você vai se melhorando, né? E a Leninha, ela falou aqui, deixa eu ver. Deus quer que a luz chegue a todos, sem distinção de classe social, de sexo, de religião, e é por isso que a mediunidade não é um privilégio, porque nós não pagamos, nós recebemos esse dom para usar para o bem, né? Aí a Márcia está dizendo aqui para nós, os elogios podem ser um incentivo para a nossa melhoria, para a gente querer melhorar cada vez mais, né, Márcia? Nós devemos nos afastar da bajulação, e a gente tem que refletir sobre a bajulação, porque você não percebe, mas você tem que ter isso muito firme em você, para conseguir detectar aonde é um incentivo, um estímulo, e onde isso começa a ficar prejudicial. Não pode deixar as pessoas te endeusarem, né? É isso, orar e vigiar. Mas para a gente orar e vigiar, a gente tem que reconhecer de cara o que é. Então, nós temos que pensar sobre isso. Agora eu vou falar uma fala do instrutor Alexandre no livro Missionários da Luz. Ele dá para nós uma meta a ser alcançada. E ele diz, o missionário do auxílio magnético, mas aqui é qualquer dom que você esteja exercendo, correto? Na espiritualidade ou encarnado, necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, amor ao semelhante, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Perfeito. Aí um dia, alguém me falou, mas então eu não posso trabalhar porque eu não tenho nada disso. Ninguém tem, nenhum de nós temos. Mas nós temos que saber onde colocar as nossas esperanças, que meta nós temos que buscar no nosso coração, na nossa renovação. Essa luz no túnel, no final do túnel, ela tem que estar acesa para nós, porque nós sabemos onde buscar essa luz. Então, quem são esses cristãos intermediários da cura numa casa espírita? São os medianeiros que se propõem a trabalhar seus dons para ajudar os semelhantes necessitados de luz. Qualquer que seja o dom que você trouxe para desenvolver, se tem uma coisa que fica muito claro no nosso coração, é que a espiritualidade trabalha primeiro o ser humano. É o ser humano que está atrás de qualquer potencial que você tenha. Se você estiver trabalhando a tua mediunidade, se você estiver trabalhando o teu trabalho terreno, é o ser humano que está atrás do profissional. O ser humano que tem que crescer em bondade, valorizar o dom que tem. É isso, a espiritualidade está sempre nos indicando caminhos de crescimento. E nós sabemos, né, que quanto mais nós crescemos em caridade, mais nós vamos aperfeiçoando o coração, os sentimentos, a razão. Mas nós temos que ter essa meta como uma luz no final do túnel, que nós vamos conseguir alcançar.
É muito bom isso, é muito bom. A gente tem que estar sempre de acordo com o que nós estamos aprendendo. Porque nós podemos agora refletir o que são as doenças e o que são as enfermidades. E nós já vamos começar com o Chico Xavier. E ele fala: a doença é um escoadouro das nossas imperfeições, porque inconscientemente o espírito quer jogar fora. E a doença é uma coisa estranha ao próprio psiquismo. Então nós queremos jogar fora, porque ele fala, ele complementa, na realidade, toda doença no corpo é processo de cura para a nossa alma. O corpo funciona como um mata-borrão do espírito. É isso que o Chico está falando. Nós mandamos para o corpo para limpar o nosso espírito. Nós temos erros do passado manchando a nossa alma. Nós temos os nossos erros de agora. Se você se excede sempre na alimentação, porque tem aquele dia que a comida está muito boa e você abusa, mas sempre você abusa, você está sobrecarregando o teu sistema gastrointestinal. Se você, um dia, o organismo vai pedir ajuda e você vai ter que se reequilibrar nisso, né? Se você abusa de bebida, você está deteriorando o seu fígado. Um dia ele acusa e você vai ter que se regenerar nisso, enfrentar e buscar a cura, né? A Terezinha Oliveira, ela endossa tudo isso. Ela fala: a doença é uma terapêutica da alma. É uma terapia da alma, ela está dizendo. Esse é o mecanismo da evolução humana. Dentro do mecanismo da evolução humana, é a filtragem no corpo dos efeitos dos desequilíbrios espirituais prejudiciais que nós adquirimos. E a doença funciona como um processo que induz a reflexão e disciplina de nossas atitudes. A doença, enquanto ela não produzir os seus efeitos benéficos, ela não deve ser suprimida. Então, nós vamos entender que as pessoas que Jesus curou já haviam atingido o seu equilíbrio. A dor já tinha processado nele a vontade de se renovar. E aí eles receberam esse auxílio no corpo físico. E nós podemos ser curados por um trabalho que nós vamos desenvolver num futuro próximo. Jesus é pleno de amor e de misericórdia. Ele não nos abandona. E ainda o Emmanuel fala: lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa são remédios da alma que nós pedimos à farmácia de Deus. Então, se nós renascemos com um defeito, ou se nós temos, assim, nos não primamos pela beleza, fomos nós que pedimos a Deus. No livro, eu acho que é o livro Missionários da Luz, a moça está examinando o molde que ela vai ter na vida física, no corpo físico. E ela não mostra satisfação com aquilo. E aquele encarregado que está junto dela, ele fala para ela: você não está contente com o seu molde? E ela responde: eu estou contente demais, mas eu pequei muito pela vaidade, eu não posso ser bonita assim. Então ela pede para nascer feia. E a gente nasce feinho e busca cosmético, tingir cabelo e todo o potencial que tem para melhorar a nossa aparência física. E foi coisa que nós pedimos para Deus, né? Lógico, a gente tem que tentar levar da melhor maneira possível, tendo a consciência de que Deus e Jesus e os missionários que trabalham para o bem, que trabalham na luz, que curam. Mas da nossa parte,
por nosso intermédio. A espiritualidade vai fluindo recursos divinos e beneficiando encarnados e desencarnados. E a misericórdia de Deus vai equilibrando essas energias, vai fortalecendo o ser humano necessitado. Essa luz vai ao infinito. E você vai encontrando a saúde, a paz, em qualquer momento de vida que você estiver passando. Porque as necessidades básicas do ser humano é o esforço e o trabalho constante. Então, mobiliza as possibilidades de que dispõe. Acorda e vive, sabendo que acordar é compreender, é cair a ficha, eu compreendi. E viver é sempre lutar pela própria ascensão. Deus está nos chamando. Aquela luz forte no final do túnel é o nosso convite. Ela tem que nos atrair. É aquela luz forte lá. Agora, Jesus curou enfermos ainda, falando de doença. Jesus curou enfermos, recomendou de modo especial aos seus discípulos, mas ele não esqueceu de requisitar a evangelização dessa alma. Jesus veio curar almas, mostrar o caminho para nós. Então não é a regeneração do corpo físico que é primordial, né? Que o homem comum busque se libertar da enfermidade, mas ele tem que entender o valor da saúde. Mas há tanta dificuldade para nós entendermos a lição oculta da doença no corpo. Agora, Jesus permitiria a constituição da nossa harmonia celular para que atuasse em nós a vontade viciada em detrimento do espírito. O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais, mas nós temos que conhecer com muita prudência o valor dos elementos colocados à disposição nessa experiência que nós estamos tendo na Terra. Então, é útil curar os enfermos, sim, quando houver a permissão de Jesus para isso. Mas, em face dessa concessão de Deus, é razoável que o interessado na cura reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para o seu espírito um novo dia no caminho redentor. Jesus falava: vá e não peques mais, para que não te aconteça, coisa pior. Gente, isso não é muito sério? Isso não é muito sério para todos nós? E aí que o Décio está falando, quantos ensinamentos preciosos a doutrina dos Espíritos nos proporciona, à medida que nós vamos entendendo, compreendendo o que é viver e o que é lutar pela própria ascensão, tá certo? O Ricardo está colocando, perceber-se como um espírito milenar e imortal em sua experiência física, para o nosso proveito evolutivo, que é a chave para melhor enfrentarmos as nossas dificuldades atuais. Sim, eu espero que isso esteja ficando bem claro para todos os que estão nos assistindo. Mas perante Deus, o Mateus registrou que Jesus falou: não são os que gozam de saúde que precisam de remédio. Porque nós vemos Jesus cercado por uma multidão de pobres deserdados, de pessoas carentes da luz que ele estava trazendo, das pessoas que necessitam de consolação. Mas nós temos que entender que milhões de nós outros, encarnados e desencarnados, em serviço na Terra, não somos almas enfermas de muitos séculos. Então, toda a indicação de Jesus é muito segura no que está dizendo. Nós carregamos débitos, inibições,
que nós contraímos em existências passadas, ou que adquirimos agora. Nós já falamos sobre isso. Nós proclamamos palavras sentidas. Jesus é nosso divino médico. E nós encontramos no Evangelho tudo que Jesus fala para nós até hoje. Isso não ficou no passado, não. E fala com muita segurança para o nosso coração. Se nós estamos imperturbados no egoísmo, como? Isso é meu, fui eu que fiz, fui eu que planejei, fui eu que reservei. É tudo eu. Jesus fala para nós, faze aos outros o que deseja que os outros te façam. Né? Você está convulsionado de cólera. E Jesus fala para nós, na paciência possuirás a ti mesmo. Você está num verdadeiro acesso de revolta. Jesus fala no teu coração, na paciência possuirás a ti mesmo. Você está revoltado, humilha-te e serás exaltado. Você está numa verdadeira paranoia de verdade. Eu sou eu. O mundo não girava se não fosse eu. O trabalho não andava se não fosse eu. E Jesus fala conosco, não entrarás no reino dos céus sem a simplicidade de uma criança. E quando você está paralisado por uma falsa virtude, você está pensando, será que eu sou o maior? E Jesus, com aquela paciência infinita, ele fala, se aspiras a ser o maior, sê no mundo o servo de todos. Quando você está com um ódio muito grande no coração, nós já sabemos que Jesus fala, ama os teus inimigos. Quando você está delirando na ignorância, Jesus fala, aprende com a verdade te libertará. Você está desesperado porque sofreu violência alheia. E Jesus fala para nós com toda a mansuetude, ora pelos que te perseguem e pelos que te caluniam. Você está numa crise de incerteza quanto à direção espiritual, que é a melhor para você. E Jesus fala, se você quer vir após mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e me segue. Gente, olha, eu não vou parar por aqui, mas se eu parasse por aqui, eu já falei muita coisa importante para o nosso bem-estar físico, mental, espiritual. No livro Pão Nosso e no livro Segue-me, existe uma lição chamada Socorre a ti mesmo, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Porque nós vamos atrás da cura da catarata e da conjuntivite. Mas nós precisamos corrigir a visão espiritual dos nossos olhos. Nós vamos atrás da cura da surdez, mas nós temos que retificar a nossa maneira de ouvir. Como que nós estamos registrando as vozes e as solicitações que nos procuram. Nós perseguimos a cura da gastralgia, mas nós temos que aprender a educar os apetites à mesa. Nós melhoramos as condições do sangue, mas não podemos sobrecarregá-los com resíduos de prazeres inferiores. A gente traça uma verdadeira guerra contra a hepatite, mas nós temos que livrar o fígado de excessos em que nós nos comprazemos. Nós deslocamos o reumatismo dos membros, mas presta atenção, o que nós estamos fazendo com os nossos pés, com os nossos braços, com as nossas mãos, isso é muito importante para nós. Nós temos que buscar a nossa cura, mas não podemos nos esquecer que os nossos órgãos, eles são vivos e são educáveis.
Então purifica o teu pensamento e deixa que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem. O Renato, ele fala, as nossas dúvidas podem ser grandes e essa oportunidade de trabalhar nos ajuda a entender a importância da troca de conhecimento. Nós somos ajudados e nos ajudamos sempre. Isso é importante em todos os instantes da nossa vida. Essa nossa reflexão é uma troca de conhecimento. Então, nós temos que pensar e deixar a nossa vontade comandar o barco do nosso egoísmo para o bem, buscando a cura. E buscamos a cura através da oração, porque a prece é uma verdadeira transfusão de plasma espiritual que levanta as nossas energias. Nós temos que mentalizar vários campos que Deus permite nós atuarmos. No órgão enfermo, na pessoa necessitada, numa situação difícil que alguém está vivendo, né? É isso que nós vamos mentalizando nesses campos de ajuda e a gente vai deixando fluir os mananciais da vida eterna, passando por nós e indo beneficiar o necessitado. Jesus, ele é infinito na sua bondade. A indigência é nossa, e vocês me perdoem falar nisso, mas nós temos que ter a consciência disso. Então nós temos provas, dificuldades, moléstias, impedimentos, aflições, mas se coloca à disposição do divino amor que está fluindo do universo para todos os recantos da vida. Pode ter certeza que nós é que vamos crescendo em entendimento, em elevação e em santificação. Então vamos fazer a nossa prece. Sim, a prece é curativa. Vamos fazendo isso, né? Agora, nós temos que buscar essa reflexão, a saúde espiritual e o que ela pode fazer na nossa vida. Porque a Organização Mundial de Saúde, ela fala que a saúde é um completo bem-estar físico, mental e social, e não é só ausência de doença ou de enfermidade, né? Então, nós precisamos da saúde espiritual para completar esse quadro desse bem-estar físico, mental e social. Nós temos que considerar todas essas áreas, né? Nós temos que buscar um sentido, um propósito, um significado para a nossa vida. E isso não depende da religião. É você com Deus, é a criatura com o Criador, né? E esse bem-estar, ele vem com a recuperação da saúde e com a busca, e com sentido, com propósito na nossa vida. Isso até melhora o nosso sistema imunológico. Ele vai ser impactado positivamente, né? Não podemos nos esquecer do amor, principalmente do amor, porque nós precisamos amar e nos sentir amados. Isso é maravilhoso. E alimentar ações e sentimentos de solidariedade. Isso é fundamental. A caridade, ela é fundamental em nosso próprio benefício, né? Ressignificar os nossos próprios problemas, renovar a esperança, ajuda a enfrentar os seus problemas, buscar a paz. A paz do perdão. O perdão é importantíssimo para nós. Limpar a mágoa do nosso coração é caminhar para frente, é ir adiante, né? Isso traz uma paz imensa. E lógico, nós precisamos de religiosidade, confiança, fé em Deus, em Jesus, na espiritualidade que nos cerca, porque nada pode nos afetar quando nós estamos repletos desse amor imortal e abundante.
E eu deixei para o final uma cura de Jesus que eu adorei. Aí a Márcia está falando, né? Coragem, eu venci o mundo. Vamos com fé. Andar com fé eu vou. A fé não costuma falhar. É exatamente isso. Mas eu quero entrar na cura que Jesus fez com a mãe extremada de Caná. Ela diz a ele: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoninhada. Jesus responde para ela: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela fala: Senhor, socorre-me. E ele fala: não é bom tomar os pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, assim, na lata dela. E ela fala: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Ele fala: mulher, grande é a tua fé, faz contigo como queres. Ela queria migalha. Deus sempre basta. E Jesus, ele aplica uma estratégia psicológica das mais interessantes. Ele protela a sua ação, ele espicaça ela, ele chega a negar. E era uma ação deliberada dele diante da estrangeira, porque ele excita a fé dela, ele revolve as entranhas morais, de modo que ela fornecesse elementos de resolução para o que ela estava pedindo. Então Jesus, ele sabia que ele lidava com alguém que não desanimaria ante os obstáculos e levou-lhe ao estado máximo de tensão psíquica. E ela liberou recursos que ele potencializou e curou a filha dela naquele momento. Isso é maravilhoso, é muito ainda o que nós temos a aprender. Isso é muito importante, a gente ter no nosso coração, né? O Renato está falando ajudar amigos e parentes, pode ser mais cômodo. Agora, nos trabalhos, quem escolhe quem se senta à nossa frente? Quem escolhe é Deus. As suas energias vão combinar com as energias daquele necessitado que está na tua frente. Às vezes, quando você está no passe, a pessoa vai sentar com você, de repente ela vai e senta com outra pessoa. É a espiritualidade remanejando o ser humano. Que ele receba a melhor das energias ou aquela energia que melhor vai beneficiá-lo, né? Nós temos que trabalhar sem ver a quem. Perfeito. Deus é justo sempre. Meus amigos, era isso que eu queria trazer. Nós temos muito ainda que analisar sobre a saúde, principalmente a saúde espiritual, né? Mas nós vamos encerrar por aqui. Até o José Luiz Caminhos, ele está dizendo, o resgate é individual. Sim, por mais que nós estejamos cercados de amor, é o nosso esforço pessoal que está contando. A gente tem que praticar e olhar com compaixão os nossos irmãos. É isso, gente. Nós somos instrumentos de Deus para a nossa cura e para a cura das pessoas que estão necessitadas ao nosso lado. E o próximo é o que o Renato falou. Não é só nossa família e nossos familiares. O próximo é quem nos procura. E também estão do nosso lado, porque nós estamos trabalhando, tá certo? Eu agradeço a vocês, a paciência, a ajuda, a força que vocês me deram, escrevendo aí, completando o que eu estava falando. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, que tenhamos uma semana maravilhosa. E olha, nós temos muito que refletir essa semana sobre a saúde. Um beijo imenso para todos vocês. Muito obrigada. Um excelente domingo.